E aí galerinha, sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de Física. Pessoal, vamos resolver hoje uma questão aqui da EAA, certo? Uma questão que foi aplicada na prova do ano passado, 2022, uma questão bem bacana, tá? Que é uma questão aqui, gente, que engloba dois conteúdos, a parte de eletrostática e a parte de mecânica, né? Já que a questão quer que você determina aí qual é a energia cinética do elétron. Qual é a energia cinética do elétron? Então vamos ler aqui a questão, tá? A questão fala o seguinte, ó. Supondo que um elétron de carga menos E, que é no caso aí a carga elementar do elétron, e de massa igual a M, então ele diz que o elétron tem uma massa M, carga E, mantém uma órbita circular, gente, ó, órbita circular de raio R em torno de um próton em repouso de carga mais E, ou seja, a carga do próton é igual à carga do elétron, só que é claro, como o próton é carga positiva, é uma carga mais E, né? Esse mais aí refere-se ao fato do próton ser positivo. Essa órbita é mantida devido à atração coulombiana entre o elétron e o próton. Então ele diz que a órbita do elétron ao redor do próton se dá devido ao fato de existir uma força elétrica, uma força coulombiana entre o próton e o elétron, certo? Assinale a alternativa que indica corretamente a expressão da energia cinética do elétron. Então, gente, a questão não é difícil. Você tem que imaginar aqui o seguinte, ó. Vamos imaginar que isso aqui, ó, eu vou tentar deixar isso aqui como se fosse uma circunferência. Ih, rapaz. Deixa eu ver aqui. Uma circunferência. Eu vou diminuir aqui. Opa. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se eu consigo diminuir isso aqui, ó. Eu não consigo diminuir. Ah, agora sim, ó. Ó, pessoal. Façam de conta que isso aqui seria a órbita do elétron ao redor do próton, né? Professor, o próton está onde? Gente, todo mundo já estudou aqui modelo atômico, sabe que o próton fica no núcleo do átomo, ó. Tá aqui o próton, né? Isso aqui é o próton. E ao redor do próton, você tem o elétron. Então eu vou desenhar aqui, ó, o elétronzinho, certo? Passando aqui em algumas posições. Ó, tá aqui o elétron, certo? Gente, ó, por que o elétron ele fica preso a essa órbita, né? O que é que mantém ele preso ali? O que mantém o elétron preso, né, ao redor do próton, né? Porque ele fica fazendo essa órbita aqui. Ele fala aqui na questão que é devido ao quê? Essa órbita é mantida devido à atração coulombiana. Que atração coulombiana é essa? É justamente essa força eletrostática que existe entre o próton e o elétron, certo? Então, entre o próton e o elétron aqui, ó, existe uma força que a gente vai chamar isso aqui de força coulombiana, que é na verdade a força elétrica, ó, que é uma força de atração. Nesse caso aí especificamente é uma atração porque são duas cargas e sinais contrários, né? Então você tem aqui, ó, a força elétrica. Você tem aqui a força elétrica que existe entre o próton e o elétron. Lembrando que na mesma hora que o próton atrai o elétron atrai o próton, mas a ideia aqui é a gente analisar as forças que estão atuando diretamente no elétron, certo? Lembrando o seguinte, pessoal, o elétron está em movimento. Se ele está em movimento, ele tem uma velocidade, ó. Estão vendo? Essa velocidade aqui é a velocidade do elétron, que eu vou chamar isso aqui de V. É o vetor velocidade. Ó, isso aqui é o vetor velocidade. Aqui também, ó, é o vetor velocidade. Aqui também é o vetor velocidade. E eu não coloquei, né, pessoal, mas o amarelinho aí, a flechinha amarela, é a força eletrostática que existe entre o próton e o elétron. Isso aqui é a força
eletrostática que existe entre o próton e o elétron. Certo? Show de bola. Lembrando que a questão quer que você determine o quê? A questão quer que você determine a alternativa que indica corretamente a expressão da energia cinética do elétron. Como é que a gente vai chegar na expressão que determina a energia cinética do elétron? Gente, só um detalhe, tá? A distância que o elétron fica do próton, essa distância aqui, ó, daqui para cá é o raio da trajetória, ó. A distância entre o centro de massa do elétron e o centro de massa do próton, a distância entre os centros, vamos dizer assim, é o raio, tá? Então, daqui para cá eu vou ter o raio da minha trajetória, é o Rzão, certo? Então, a distância que o elétron está do próton é o raio da trajetória. Só que, gente, nesse caso, deixa eu tirar aqui o verde. Gente, nesse caso aí, qual é o papel da força elétrica? O que é que faz a força elétrica? A força elétrica, ela vai ter o papel de simplesmente alterar a direção e o sentido do vetor velocidade. A força elétrica, ela vai estar atuando aí como se fosse uma força centrípeta. A força elétrica atua como se fosse uma resultante centrípeta. O que é que faz a força centrípeta? Ela altera a direção e o sentido do vetor velocidade. Ela não altera o módulo, ela altera a direção e o sentido do vetor velocidade. E quem está fazendo isso nesse caso é a própria força elétrica. Inclusive, vejam que a força elétrica, pessoal, vejam que a força elétrica, né, ela está apontando diretamente para o centro. Toda força que aponta diretamente para o centro de uma trajetória circular é uma força radial, ou seja, uma força que atua para o centro, é uma força centrípeta. Então, nesse caso aí, a força elétrica, ela é uma força centrípeta. Então, pessoal, você tem que saber isso, ó. Você tem que dizer, né, chegar nessa ideia aí, que a força elétrica, ela faz o papel da força centrípeta, ela atua como se fosse uma força centrípeta, porque ela, além de estar apontada para o centro, ela está alterando constantemente a direção e o sentido do vetor velocidade do elétron. Ah, professor, entendi. Então quer dizer que toda vez que eu tiver uma situação em que a minha resultante, eu tenho uma órbita circular, e a minha resultante, ela está alterando apenas a direção e o sentido da velocidade e não o módulo, essa resultante é centrípeta. Exatamente. Bom, sabendo isso, o que é que você vai fazer agora? Você vai igualar, né? Força elétrica é igual a força centrípeta. Eu vou até inverter, tá, pessoal? Eu vou dizer que a força centrípeta, nesse caso, é a força elétrica. Tanto faz, tá? Eu estou colocando agora em módulo, tá? Não estou mais colocando aqui em notação vetorial. Bom, como é que a gente calcula a força centrípeta? A força centrípeta é calculada como sendo o produto da massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E como é que a gente calcula a força elétrica? Gente, força elétrica, lei de Coulomb, constante eletrostática vezes carga do primeiro vezes a carga do segundo, né? Q1 vezes Q2, dividido pela distância ao quadrado, ou seja, dividido pela distância que se encontra as cargas. No nosso caso aqui, eu falei para vocês que a distância entre as cargas é o raio dessa trajetória. A distância entre os centros das cargas, né? A gente está praticamente considerando que essas cargas aí são pontuais, né? Despreza as dimensões das cargas, considera que a distância do centro de uma para outra é justamente o raio. Então, nesse caso aí, ó, é o D, né? Aqui no caso eu colocaria D ao quadrado. Mas quem é esse D? Esse D não é a distância e a distância não é o raio. Então eu coloco como sendo raio ao quadrado, tá? É D ao quadrado, né? A força elétrica, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, só que essa distância aí no caso é o raio. Bom, fazendo isso, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou primeiro calcular a velocidade do elétron. Por quê? Porque eu sabendo a velocidade, aliás, eu vou chegar numa expressão para determinar a velocidade, porque eu sabendo a velocidade, eu tenho como chegar na expressão que vai me dar a energia cinética do elétron. Só que eu tenho que chegar primeiro numa expressão para a velocidade. Então, nesse caso, vai fazer o que? Tu vai pegar aqui e vai cortar algumas coisas. Primeiramente, e outra coisa, né? Antes de a gente fazer esses cortes, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou repetir esse lado de cá. E aí eu vou fazer o seguinte, ó.
Pessoal, é importante se lembrar que lá na lei de Coulomb as cargas ficam em módulo. Não interessa se é um elétron, né? Não interessa se eu vou ter elétron na jogada. Eu sei que elétron é negativo, mas na hora que eu estou fazendo a continha lá, as cargas ficam em módulo. Então vai ser o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2. Quem é a carga 1? É a carga do elétron, que eu vou chamar simplesmente de E. E de elementar, né? Ó, a carga do elétron é E. Ele fala aqui em cima, ó, a carga do elétron é menos E, só que em módulo eu vou chamar simplesmente de E. Então vai ficar carga do elétron vezes Q2 vai ser a carga do próton, que também é E, né? Mais E. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado, que no caso seria R ao quadrado. Show de bola. Então aqui vai ficar mv ao quadrado. Eu já posso cortar um desses R's aqui, ó, com um desse. Vai ficar então mv ao quadrado igual a K vezes E, vai dar E ao quadrado, dividido por R, né? Já que eu cortei um R daqui, ficou outro. Então, se você isolar a velocidade, vai ficar o que? K E ao quadrado dividido pela massa. Ó, a gente então chegou numa expressão aqui para a velocidade do elétron, né? A velocidade ao quadrado é igual a K, que é a constante, vezes a carga elementar ao quadrado dividido pela massa. Bom, sabendo isso, gente, agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou chegar na expressão para energia cinética. A energia cinética é dada por mv ao quadrado sobre 2. Bom, então aqui vai ficar energia cinética é m, vou colocar assim, ó, vezes, quem é v ao quadrado? Tá aqui, ó, v ao quadrado é quem, gente? V ao quadrado é a constante eletrostática do meio, vezes a carga elementar ao quadrado, dividido por, eu acho que ficou faltando aqui, aqui ficou faltando um R, né, ó, a massa passou para o outro lado dividindo, ficou mr. Então aqui embaixo tem um raio e tem a massa. Beleza. Bom, agora o que eu vou fazer? Ó, eu tenho massa aqui, corto com a massa daqui, e aí a gente vai chegar na expressão para energia cinética do elétron, que é igual a K vezes a carga elementar ao quadrado, dividido por 2 vezes o raio. Essa é a energia cinética do elétron, pessoal. E aqui então a nossa resposta correta é a letra B, ó. Letra B, constante eletrostática vezes a carga elementar ao quadrado dividido por 2R. Então, pessoal, questão 80 da prova EAA, né? Escola Especialista da Aeronáutica. E essa questão foi questão de prova do ano 2022, tá, pessoal? Ano passado essa questão aí, uma questão bem legalzinha, que vocês viram que a gente trabalhou aí conceitos de tanto de força elétrica como força centrípeta, e aí depois calculamos a energia cinética do elétron. Gente, se vocês gostaram da aula, não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal, compartilhe essa aula, divulgue o canal do professor aqui para o seu colega e fique atento para as próximas questões. Aquele abraço!